Instagram. Boa tarde a todos e todas. Bem-vinda a mais um ciclo de palestras realizado por Eugênio Teixeira Leal, localizado na Rua do Açouguinho, no Pelourinho. Bom, eu me chamo Genivalda Cândido, sou museóloga, mestre em museologia, doutoranda em ciência das informações. Nós estamos hoje com a quarta palestra do ciclo de palestras que é referente ao processo, às festejos, comemorações dos festejos da independência. Vou passar a palavra à nossa diretora executiva, Eline Dourado Bina, ela falará, depois eu venho apresentar o palestrante e nós daremos seguimento ao evento. Muito boa tarde a todos e a todas, muito boa tarde ao professor Fabiano Lopes. Para nós é um prazer imenso, né, estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. E teremos uma palestra que tratará sobre a questão da importância da maçonaria na independência do Brasil. Então, como a professora Genivalda já falou, essa é mais uma palestra da nossa programação extensa comemorativa ao bicentenário da independência do Brasil. Então, para nós é um prazer imenso, né, estar nesse momento com vocês e sejam todos muito bem-vindos e uma ótima tarde a todos. Obrigada, Bingo. Bem, eu vou começar falando sobre um pouquinho o nosso palestrante, né? Falar um pouquinho do mini currículo dele, que é extenso, rico, e essa palestra dele vai nos clarear um pouco acerca do que é a maçonaria, né? O Fabiano, ele é graduado em História pela Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte, tem graduação também pela Faculdade Pitágoras, ele é mestre em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, é doutor em Arqueologia com o tema Quaternário, Materiais e Cultura pela Universidade de Trás-os-Montes, Alto Dourado. Atualmente, ele é analista da proteção e restauro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. É sócio-diretor da DU Projetos e Consultoria, tem experiência na área da arqueologia com ênfase em arqueologia pré-histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: memória indígena, arqueologia pré-histórica em Minas Gerais e diagnóstico histórico. Bom, Fabiano, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer aceitar esse convite da professora Genivalda, uma grande amiga, e a professora, a diretora. Agradeço demais essa participação nesse evento. É um pouco da minha contribuição, que não é tão extensa assim. É um tema, é um grande desafio, né? Eu nunca apresentei alguma coisa similar a esse tema em alguma palestra, mas aceitei de pronto o desafio, porque tudo é uma questão de aprendizado, né? Eu dei um nome, Liberdade, o Eterno Brado. Eu vou começar falando um pouco o que é liberdade, como eu estou tratando a liberdade nesse contexto de hoje.
A liberdade, essa ânsia, essa busca pela liberdade, existe desde os primeiros hominídeos, né? Isso vamos recuar aí ao tempo, né, do Paleolítico, do Neolítico, quando o homem buscava a liberdade através das suas conquistas, através de seus valores. Com o advento do fogo, né, o homem se tornou mais livre. Tinha tempo para pensar. O fogo significava a sua independência, não precisava ficar tão atento, né, com medo, com temores de ser atacado em qualquer momento por grandes animais que existiam naquela época. E o fogo facilitou essa liberdade, inclusive uma liberdade de sonhar, né? Uma liberdade de criar, porque estava protegido, de uma certa maneira, protegido. E essa liberdade passou ao longo da história, né? Não é uma coisa recente, o homem sempre teve essa vontade de ser livre. Esse foi o grande ideal, né? E na nossa história, vamos trazer um pouco para a história do século XVIII e XIX. Essa conquista, essa luta pela liberdade não foi diferente, né? Vamos colocar o que nós conseguimos tratar como os primeiros elementos de uma luta pela liberdade na Europa, que repercutiu no Brasil, a mesma coisa nos Estados Unidos. O grande marco, um dos grandes marcos, foi a independência das 13 colônias americanas, né? Em 1773, se não me engano, né? 1770. São tantas datas que a gente, dessa fala, que a gente se confunde um pouco. Significou muito, né? Porque trouxe a dignidade do homem, a sua conquista e a declaração de seus direitos. Thomas Jefferson era maçom. E os Estados Unidos, bem, para quem conhece o Capitólio, né, sabe que ali dentro tem vários elementos maçônicos. Eles valorizam essa história, essa conquista. A própria nota, o dólar, tem uma representação da pirâmide ou do triângulo, seccionada e encimada por o olho onividente, o olho que tudo vê. Isso repercutiu imensamente, desencadeou várias brigas, várias lutas pela liberdade em outras fronteiras, como o Brasil, que nós vamos ver daqui para frente. Um outro marco foi a Revolução Francesa, em 1789. Né? Nesse período, a gente vai também considerar uma coisa muito relevante, uma mola propulsora desse movimento, que foi um eco da Revolução Industrial. Nesse momento, a burguesia já tinha ascendido ao poder, já era uma massa crítica, poderosa, detentora de poderes. Isso facilitou imensamente, né, essa conquista, a derrubada de um governo autoritário, né, a tomada da Bastilha, essa conquista, sob um lema: liberdade, igualdade e fraternidade, que é um tema atualíssimo, que nós devemos todos os dias considerar como um grande lema para as nossas vidas, né? Hoje em dia, essa questão de fraternidade e igualdade está um pouco confundida com empatia, vamos dizer assim. Trazendo para uma linguagem moderna, nós podemos colocar empatia, essa colocar no lugar do outro e ser fraterno, entender essa igualdade, né? Tornar-se igual pela busca das semelhanças, pela conquista. E anterior, no Brasil,
já tinha alguns movimentos de libertação, tá? Principalmente, esse movimento motivado, a mola propulsora mesmo, foi a cobrança excessiva de impostos. No sertão de Minas Gerais, temos a presença em 1720, 1726, vários motins do sertão, né? Muito conhecidos, principalmente ao longo do São Francisco. Temos o evento de Maria da Cruz, o evento de Montes Claros, em 1726, o de São Romão, todos esses movimentos de liberdade, né? Liberdade econômica, sim, né? A carga de impostos estava muito alta. Então, talvez não tivesse esse movimento de independência, né? Porque a esse momento, até essas fronteiras eram muito mais fluidas e, né, mais difíceis de conceder. Mas queriam a liberdade. A liberdade de produção, a liberdade de fazer com que o comércio florescesse, independente dos tratados de comércio, aqui que eram impostos ao Brasil, à colônia. E temos a Conjuração Mineira de 1789, para alguns também é chamada de Confidência Mineira, que foi um grande marco, né? Essa talvez seja assim, a mais marcante, que foi muito utilizada também pela República, né? Os ideais republicanos tiveram um casamento perfeito com posteriormente, é lógico, com a Conjuração Mineira, com os ideais de liberdade. Tá? Essas ideias de liberdade vinham da Europa, como os antigos estudantes, né, que estudavam em Coimbra, e conviviam, mesmo da França, Montpellier, conviviam com essa nova vontade que estava consolidando na Europa. Traziam para o interior de Minas Gerais, no caso, né, Minas Gerais estava bem no interior, Vila Rica, esses ideais, e com uma pressão dos impostos, isso propiciou um ambiente, né, de conjuração mesmo. O grande herói, né, talvez o único que foi vitimado, fatalmente vitimado, foi o Tiradentes. Até hoje, nós não temos essa certeza se ele era maçom. Há alguns estudiosos que falam que sim, e outros que têm uma dúvida em relação a isso. Mas temos alguns elementos da maçonaria no século XVIII, sim. Já há trabalhos, né, falando que a maçonaria esteve presente no século XVIII em Ouro Preto. As pesquisas arqueológicas já evidenciaram a presença da maçonaria através de alguns objetos que tinham o selo maçom. Isso já é fato. A igreja de Santa Luzia, um dos retábulos, no verso de um dos retábulos, tem elementos maçônicos. Então, a gente vai ver que havia essa convivência até pacífica da igreja com a maçonaria. No século XVIII até o século XIX, e nisso a gente vai ver que a igreja participava da maçonaria. E nós temos exemplos de padres aí participando desse movimento, principalmente da Conjuração Mineira, e outros que participaram posteriormente no movimento de independência em 1821, 1822, como o padre Belchor, né, e o padre Sampaio. Esse padre Sampaio é muito interessante porque ele morava no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e ele mantinha em sua cela reuniões secretas, congregando vários pensadores de época, tipo Gonçalves Ledo, Zé Joaquim da Rocha. Já que nós começamos a falar do século XIX, foi, né, com a pressão de Portugal para o retorno de Dom João VI, nós vemos a participação efetiva. O Brasil
já era um pouco mais conhecido. Já tínhamos autoridade, já tínhamos a certeza da nossa riqueza. Né? A nossa riqueza mineral, a nossa riqueza, vamos colocar, de abundância de matéria-prima, tão fundamental à manutenção da coroa portuguesa. Logicamente, a coroa não queria perder essa colônia. Com o retorno de Dom João VI a Portugal, ficou no Brasil o Pedro de Alcântara, muito jovem, e ele foi cercado por pensadores, homens pensadores e poderosos, seja na mídia, como Gonçalves Ledo, o Francisco da Rocha, entre outros, que fizeram essa composição com o imperador, foram tecendo um pensamento já libertário. Tá? E a história, né, o imperador tinha que tomar uma atitude. A pressão da coroa, a pressão da metrópole era muito grande, exigindo, né, que o Brasil voltasse a uma condição de colônia, já que o rei já tinha voltado a Portugal. E isso fez uma pressão muito grande sobre o imperador, muito jovem, e sobre os comerciantes. Né? Naquela época, o comércio, a economia, né, florescia, já estava muito bem instalada na capital e em outras regiões do Brasil. E começou também a florescer as sociedades secretas. Elas tinham, às vezes, vários nomes, né? Outros mantos que tentavam encobrir, né? Mas inicialmente eram sociedades secretas. A primeira loja maçônica foi aí da Bahia, Cavaleiros da Luz, né? E a professora Genivalda conhece muito bem alguns irmãos dessa loja, e são parceiros dela, e é com muita honra que eu aproximo deles a partir dessa aproximação minha com a professora Genivalda. Em seguida veio a loja União, União do Rio de Janeiro. Tinha uma loja Aerópago de Belém, que ficava em Pernambuco, e entre Pernambuco e Alagoas. Também teve uma participação muito intensa nesse movimento de libertação. Tá? Outros movimentos vamos colocar, de conjurações, né? A Conjuração Baiana, de 1798, né? Ansiava por essa liberdade. E eu acho que o FICO, né, foi uma situação bem significativa. Houve uma pressão muito grande da maçonaria, exemplarmente, o imperador, solicitando, sei lá de que maneira, que o imperador acatou, né, essa assemblagem de interesses dos maçons e declarou, em 9 de janeiro de 1822, a sua disposição em ficar no Brasil. Foi o momento que ele se declarou, a frase dele foi: estou pronto, diga ao povo que fico. Tá? Essa primeira parte dessa frase tem uma conotação, vamos colocar, muito vinculada à maçonaria. Nos livros de história, a gente vai ver o bem da união, se for o
bem da União, diga ao povo que fico. Alguma coisa assim, né? A frase que a gente consegue ler nos livros de história. Não me recordo bem, mas a bem da União, diga ao povo que fico. E, lógico, o movimento lógico, o Brasil, né, caminhava a passos largos para a independência. Já era quase um fato. As lojas maçônicas floresceram, principalmente a loja Comércio e Artes, no Rio, depois se instalou em Niterói. Essa loja congregava uma série de intelectuais, né, que fizeram essa revolução, vamos colocar, intelectual no período. E a grande figura foi o jornalista Gonçalves Ledo. É um nome que eu sempre tive muita curiosidade qual foi o papel dele na maçonaria. E lendo o material recentemente, para falar para vocês alguma coisa, eu descobri que vários autores colocam Gonçalves Ledo e o irmão dele como grande articulador. Né? Ele era dono do jornal O Revérbero Constitucional. E a partir disso, ele colocava as suas e dos irmãos outros, né, no jornal, vinculava e aquilo ia propagando esse ideal de liberdade, esse ideal de libertação, esse ideal de independência. Ele foi o grande articulista, foi o que nós podemos chamar hoje influencers. Né? Ele foi o grande influência da independência. E nós estamos acostumados a ter o José Bonifácio de Andrada como patriarca da independência. Tá? Sim, ele teve a sua importância, a sua participação. Mas o Gonçalves Ledo, a meu ver, né, foi o grande articulista. E aí as lojas floresceram, o Grande Oriente do Brasil foi criado nesse momento. E o 7 de setembro, a situação não tinha como voltar atrás. Não tinha. Caminhava, não tinha como reverter esse ideal de independência já instalado. Né? E já instalado pelo imperador, né? Por alguns membros do império, principalmente alguns condes, integrantes do império, tinham esse ideal e eram maçons. E não tinha como voltar. Tá? O Dom Pedro, nesse momento, ele é iniciado numa loja. Foi uma coisa muito bizarra, né? Uma coisa que chama muita atenção, porque ele foi iniciado e, na mesma hora, foi colocado como grão-mestre. Então, seria a maçonaria preservando e fazendo valer o seu interesse político. Né? A estratégia política de colocar, que era uma coisa que não existe, porque o critério de antiguidade na loja, né, que é um rito normal, não aconteceu nesse momento. Foi estratégia política. Lógico, a política tem um interesse. E Dom Pedro, um pouco antes, ele foi colocado como o imperador defensor dos interesses do Brasil. E o José Bonifácio como um membro em alto grau na maçonaria. Porém, quem detinha o poder, né, era o Gonçalves Ledo. Houve o 7 de setembro, que nós vimos que ele não aconteceu de uma hora para outra, né? Além daquele grande quadro que a gente está instalado hoje no Museu do Ipiranga, aquela coisa que a gente vê nos livros, que a gente cultua o brado da independência, há uma história de mais quase 100 anos para chegar naquele momento. Né? Tem o papel do Zé Bonifácio,
né, que a próxima coroa era da Leopoldina. Chegou um ponto que não cabia mais. Tinha que fazer a independência. Não tinha como reverter esse processo. Né? Sabia? Uma pergunta, Tá. Interrompendo ao mesmo tempo. Pelo pouco que eu li, né, que eu conheço da maçonaria, que eu estou ainda conhecendo, estou engatinhando nesse caminho de estudos, há um processo para chegar a ser agrão-mestre, né? Apenas a pessoa não é indicada. Haveria por trás um processo que foi quebrado. Sim, foi quebrado. Foi quebrado, mas foi uma estratégia política. Lógico, era aquele momento ou não. Aquele momento ou nunca. Tá? É porque esse processo de antiguidade, de ritual, de passar por todos os graus, né, na loja simbólica, isso não aconteceu. Né? O Dom Pedro foi colocado como grão-mestre no mesmo dia. Lógico que ele não detinha um conhecimento maçônico suficiente, mas ele era, nem mesmo José Bonifácio, ele estava ancorado no Gonçalves Ledo e nos outros mais antigos. Né? Vamos colocar, era uma coisa pro forma para acontecer a independência, né? Com estratégia política bem pensada. Né? Hoje a gente analisa assim, e na época foi analisado assim também, isso nunca foi condenado, isso nunca veio como... Eu nunca li a nada que condenasse essa ação imediata do Gonçalves Ledo e de seus irmãos de época. Né? A gente deve considerar que tinha que acontecer. O Brasil precisava daquele pulso, né, do imperador, tanto pela maçonaria como pelo lado profano. Né? Foi uma articulação da própria maçonaria para combinar com o movimento de independência. Isso veio a independência do Brasil em 7 de setembro, 22, que o ano passado tive 200 anos. Logicamente que Portugal não encarou isso, né, com toda tranquilidade. Estava perdendo uma grande potência, perdendo o futuro, estava perdendo a sua, vamos colocar, independência financeira, estava perdendo o seu celeiro intelectual também, que tinha já várias escolas, até museus, né? O Museu Imperial, o museu já estava instalado, já estava perdendo isso para Portugal. Né? E não foi fácil, com certeza. E tentou, de todo jeito, forçar essa situação de voltar à colônia. Né? Aí, os movimentos. O movimento da Guerra do Genipapo. Né? Isso foi em Campo Maior, no Piauí. Fez 200 anos este mês, no dia 13. Foi um movimento no sertão do Piauí, em Campo Maior, naquela situação, né, de carência total, aquelas pessoas desprovidas de boas armas, de tudo, mas carregavam aquela candeia que iluminou o ideal de liberdade. Né? Por mais simples, mas era uma candeia que não perdia a luz. E isso fez com que perdas, e o Brasil ia conquistando mais espaço nessa questão da independência. Agora, o grande, segundo os historiadores, eu conversei recentemente com um historiador baiano, o grande trunfo, o golpe fatal, foi 2 de julho, né? Na Bahia, Salvador. Foi assim, o golpe final. Tá? Foi aquele que encerrou essa briga de poderes. Né? O Brasil já tinha o seu poder instalado, né? Inicialmente, mas já tinha esse poder e fez com que as tropas portuguesas recuassem. Por isso que o 2 de julho foi reverenciado demais esse ano, inclusive foi tema de uma escola de samba. Né? O grande ideal de liberdade também, do mesmo
porte, da mesma intensidade e com o mesmo brilho de um 7 de setembro. Né? Você vê, o ideal de liberdade, isso que eu chamo de ideal de liberdade, então eu evitei usar esse termo independência para não remeter aos fatos localizados. Eu chamei que essa briga pela liberdade, né? Briga porque não foi nem sempre pacífico, houve uma beligerância nesse movimento, sim, né? Perdas de vida, perdas que nós sabemos, mas estamos vivos. E o 2 de julho foi o grande golpe, como diz o historiador baiano que eu conversei, colega de vocês aí, inclusive colega do museu, foi o golpe de misericórdia. Né? Foi o golpe de misericórdia que fez o Brasil, fez Portugal recuar. Bem, tudo bem, Brasil independente, Dom Pedro, né, maçom, grão-mestre, mas, lógico, os interesses, nós somos humanos, e os interesses são múltiplos. Né? O Gonçalves Ledo, por um lado, queria que o Brasil rompesse definitivamente de Portugal. Né? Tinha os seus seguidores para isso. Tinha a sua coluna para isso. Já Bonifácio Andrada queria que esse rompimento se desse ao longo do tempo. Né? Tivesse uma monarquia parlamentar, uma monarquia brasílico-lusitana, uma coisa mais ou menos assim. Tivesse uma coisa mista. E esse entrave entre os dois perdurou, foi acirrado ao longo dos anos. Esse mal-estar gerou um impacto, culminando que Dom Pedro suspendesse qualquer ação de entidades secretas, lojas secretas. Ficou suspensa por uns 4 ou 5 anos. Por causa dessa beligerância, essa disputa entre o que queria um rompimento abrupto e o Bonifácio, que queria uma coisa mais amena, fosse uma transição, praticamente. A transição entre os dois momentos. Bom, a maçonaria teve um papel relevante nesses movimentos, né? Relevantes no século XIX inteiro, propagou ao longo de várias cidades, pelo Brasil afora, consolidando esse ideal de liberdade, fraternidade e igualdade. É um lema que até hoje é muito válido. Como eu disse no início, nós temos que ter isso sempre em mente. Tá? É um grande paradigma. Tá? Eu acho que ele consegue dar uma consistência e uma coisa sucinta a vários valores, né, dentro dessas 3 palavras. E propaga na Bahia, outras lojas, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a loja de Ouro Preto, apesar de ter esse movimento maçônico no século XVIII, consolida muito no século XIX, as lojas mais antigas, tipo aqui Tomás Malieri, que foi um grande maçom, né? Francês, inclusive tem uma loja com esse nome, que foi uma homenagem a ele, que foi, vamos colocar, um pacificador, não bem essa palavra. Então ele era um militar, mas ele fez umas fazendas onde os índios moravam e ele poupou algumas comunidades indígenas, né, alguns indígenas, inclusive, dessa necessidade de apeamento, de aprisionamento. Tá? Uma dessas fazendas existe em Minas Gerais, uma criada por ele, que é Alto dos Bois, tá, em município de Angelândia. Tá qual do século, imagino que ainda esteja assim.
quando eu visitei, era aquela concepção do século XVIII, do século XIX, aquela casa vernacular, despojada de luxo, mas carregada de história, tem um significado. E sempre eu batalhei pelo tombamento, pelo seu significado histórico, né, do Alto dos Bois. Né? A mesma coisa que a gente pode ver mais recente, século XX, que é a Fazenda Guarani, né? Também que foi uma residência de indígenas. Bom, as lojas do norte de Minas, a de Grão-Mogol, que era um polo de mineração do século XVIII, florescente, rico no século XIX, é de 1894. Montes Claros criou uma loja em 1897 ou 98. Tá? E eu fui muito familiarizado com essa loja lá, não dessa época, lógico, né? Mas assim, com a presença da maçonaria na minha cidade, minha família quase toda pertencia a alguma loja, e eu vivi muito a vida da maçonaria, né? Criança, sabia né? Meu pai frequentava, e vários primos, pais dos meus amigos. Por exemplo, Montes Claros, assim, tem hoje a maçonaria tem uma força muito grande. E essa força começou no final do século XIX, tá? com o Anel Celestino Soares da Cruz. Bom, vou falar um pouco, já falamos de muito de liberdade, já falamos, fizemos um passeio pela história, já colhemos os frutos dessa frondosa árvore que é a maçonaria, que dá guarida, dá sombra e bons frutos. Né? E deu bons frutos ao longo da nossa história. Vamos colocar no século XX. Século XX, na literatura. A maçonaria esteve presente. Um grande expoente, né, foi o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era maçom. Ele, no Grande Sertão Veredas, ele colocou vários elementos ali, herméticos, para o iniciado. Talvez não seja tão fácil, mas se motivado, ele consegue se reconhecer e reconhecer outros companheiros na própria literatura, né, do Guimarães Rosa. Tem um livro que é esse aqui, da Consuelo Albergaria. Eu acho isso uma obra-prima, que foi a tese dela, Consuelo Albergaria, o bruxo da linguagem do Grande Sertão. Ela defendeu essa tese de doutorado na França, e ela recuperou todo esse hermetismo da maçonaria, a participação, né, de outros elementos herméticos na linguagem do Grande Sertão. Tá? E, por acaso, eu estou com a edição antiga do Grande Sertão, que eu procurei, né, por muitos sebos, ver se eu achava uma edição antiga para casar com a literatura, com a fonte da Consuelo, da doutora Consuelo. Tá? Achei esse livro achei no Rio Grande do Sul. Tá? Procurei por vários sebos procurando a edição antiga, porque ela descreve vários ícones colocados na borda, né? A margem direita e a margem esquerda. Tá? São elementos, são os dois mundos. Veja que a ilustração, a laminiscata, né? Ou o laço de Moebos, Ouroboros, até mesmo caduceu, está presente também em vários encerramentos de capítulos
do Grande Sertão. Olha, o último elemento que fecha o livro. Tá? Isso, esse laço tem uma grande importância e um elemento muito simbólico dentro da maçonaria. Né? Se existe a corda de 81 nós que circunda as lojas, que é uma cadeia desses nós, né? A união. Isso, e tem outros elementos que aos poucos a gente descobrindo e vai assim bebendo na fonte do Guimarães Rosa. Essa obra que fez 65 anos o ano passado. Tá? Merece toda a nossa comemoração e a nossa alegria de poder ter uma obra dessa para desfrutar. E a obra da doutora Consuelo, vamos colocar, traduz para quem tem interesse nessa entrelinhas, nessa malha tecida, nesse véu tecido por ele, esse véu oculto, né? A influência da maçonaria e dos conhecimentos esotéricos. É uma obra de extremo valor. E acho que a obra da doutora Consuelo está esgotada, mas eu acho que a gente consegue em sebos ou alguma não sei se ela está digitalizada, está disponível. Isso. E eu gostaria de falar um pouco sobre os símbolos. Porque o objetivo dessa fala nossa seria essa introdução ao movimento de independência e uma pequena análise das medalhas. Né? Mas, nesse intervalo, eu gostaria de falar um pouco dos símbolos. Tá? Dos símbolos presentes na maçonaria. Lógico que é aquilo que é facultado, tem elementos que são inefáveis, né? Eu não posso discorrer sobre todos, e tal como iniciado da maçonaria os consegue. Mas vou citar alguns que vocês vão reconhecer facilmente vários deles. Né? Só esquecer, a maçonaria teve um presente na abolição. Tá? Um dos processos da abolição, a Lei Eusébio Queiroz, foi não promulgada, mas ela foi motivada, ela foi pensada pela maçonaria também. Tá. Vou me permitir ler um pouco sobre os símbolos. Dentro de um balizamento, ou sendo mais claro daquilo que me é permitido, falarei de símbolos maçônicos. Hoje, com a internet, esses símbolos se tornaram acessíveis. Tá? Acessíveis, todo mundo tem acesso ao conteúdo, né, gráfico da maçonaria, seja de símbolos, de tudo. Mas uma coisa que está por trás disso tudo, você deparar com um símbolo, mesmo sabendo o que pode ser, não é suficiente. Tá? Há dentro uma força, uma união de pessoas. E esses símbolos, né, se transformam em signos, né, se tornam muito inerentes àquele grupo específico. Tá? Aí torna-se um objeto aurático. Né? Você entende aquilo sob um contexto naquele momento, naquele local. Tá? Aí crucifica a existência dele. Tá? Por isso que não é só ter o símbolo em mãos, saber, mas assim, a convivência, a prática
o rito é fundamental. Tá? Até mesmo o segredo, tá? Que é um ponto que a gente sabe. A maçonaria hoje é uma entidade semi-secreta. Porque nós somos no século XXI. Né? A gente tem acesso a várias informações, mas o segredo é um grande elemento motivador. Você buscar o conhecimento. Você buscar esse conhecimento e trazer para dentro de si. Isso que é uma das coisas mais importantes que eu vejo na maçonaria. A maçonaria, a tradição oral tem força, tá? É isso que eu quero dizer. Essa tradição, esse conhecimento, essa fraternidade, a simbologia que é passada entre os irmãos naquele momento, tá? E tudo aquilo cria uma cadeia, vamos colocar, de energia mesmo, uma egrégora, que é um termo bem conhecido por todos nós, né? E que justifica manter esse entre paredes. Tá? Porque a finalidade da maçonaria é filosófica, educativa, filantrópica e tem como base a verdade. Tá? Pode ser aceito qualquer um, dependendo do credo, desde que tenha bons costumes e que tenha como meta a busca pela plena liberdade. O símbolo é o grande passaporte do espírito. Vamos colocar, adentrar um pouco mais nos símbolos. Ele alimenta a busca em decifrar o desconhecido, sem, contudo, perder-se do presente. O pensamento simbólico transforma o iniciado. Aquilo que eu disse, você pode ter uma biblioteca de maçonaria sem ser iniciado, mas vazia de conceitos. O símbolo é o que alimenta a busca. O pensamento simbólico transforma o iniciado em aspectos subjetivos e múltiplos e traz a experiência de cada um. Isso é muito bom, muito importante. Você traz a sua cultura, a sua crença, a sua luta individual, né? E que ela se case naquele momento com outros ideais. Alguns símbolos são universais, considerando a diferenciação de cada cultura. O mesmo símbolo pode ter diversos significados. Vamos ver, por exemplo, a cruz. Né? A cruz tem, no mundo católico, no mundo ocidental, no mundo judaico-cristão, tem um significado. Né? E mesmo dentro desse cristianismo, nós temos a cruz céltica, nós temos a cruz gamada, que vem desde o Oriente, né? A cruz latina, que é a mais comum, a cruz de Malta, né? E uma série de outras cruzes, de outros ornamentos, que assumem um caráter de signo, ou mesmo sinal. Se a gente for entrar no campo da semiótica, no campo da antropologia visual, né, no campo dessas várias esferas aí do conhecimento, até mesmo da hermenêutica. No caso da maçonaria, alguns símbolos servem para mostrar e também para ocultar. Buscando na etimologia, símbolo tem origem do termo grego, symbolon. Agora, no caso da maçonaria, alguns símbolos são mais visíveis. Qualquer um de vocês, qualquer um outro, vendo um espaço e um compasso,
um esquadro e um compasso, lógico, associa diretamente a maçonaria. A mesma coisa com a letra G. O triponto, os 3 pontos. Né? Todo mundo... as pessoas assinam, né, para se mostrar como maçom, para se reconhecer, mas é uma coisa que deveria ser restrita à loja, à comunicação interna, mas as pessoas querem se mostrar e se vangloriam, né, de pertencer a alguma loja. O triângulo com o olho dentro. É um símbolo universal, pode ser reconhecido pela maçonaria, mas também pelo catolicismo. Né? Esse símbolo do olho que tudo vê, do ou fiat lux, o olho onividente, existe em várias outras religiões. Né? Nas Stupa, na Índia, nós temos o olho. Né? Algumas figuras egípcias têm o olho também. Essa questão do olho que tudo vê é uma presença divina. Não é um símbolo específico da maçonaria, mas é muito, muito utilizado. Tá? Esses são os mais reconhecidos. Qualquer pessoa que portar um decalque num carro, um alfinete de gravata, qualquer um vai reconhecer como maçom. Tá? E esse símbolo existe para isso, para ser mostrado, para ser visto, para ser reconhecido assim. Bom, o quadro representa o corpo físico. Compasso, possibilidade de traçar um círculo. Pode estar atrelado à eternidade, como várias outras religiões. Né? O círculo, o yin e yang, várias outras, esse círculo. Essa coisa da eternidade, né? A cobra pegando o próprio rabo, é o círculo, é a eternidade, é o ciclo de vida. A letra G, dentro, também não é exclusiva da maçonaria. A letra G é a geometria, isso vai estar em qualquer dicionário, vai estar em qualquer compêndio, qualquer livro, se abrir um site da internet, no Google, o que significa a letra G na maçonaria? Geometria. Também remete a Deus em outras línguas. God, em inglês, e em alemão, Götter, uma coisa. Não sei a pronúncia, mas nas línguas saxônicas. Significa Deus. O delta, né, está presente como a trindade no catolicismo. Deus, Espíritos, o Pantocrator, né, a trindade. O olho no centro pode se associar também ao terceiro olho, que está presente em várias religiões. O yoga mesmo tem presente a questão do terceiro olho, que é a glândula pineal. Quando eu era, há muitos anos, saiu um livro do Lobsang, O Terceiro Olho. Isso virou uma febre, né? Isso nos anos 80, 70, 80. Né? E é um chakra, né? E desenvolver esse chakra, né, é meta. Muita gente, né, desenvolve. Lógico, a maçonaria não surgiu com essa simbologia de repente. Ela absorveu de várias culturas. Absorveu do Egito, até algumas lojas que têm a origem nos fundamentos egípcios. No Oriente, que é pródigo em símbolos, né? E no catolicismo, no judaísmo, por excelência na Cabala, né? No mundo greco-romano, a gente vai achar muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Basicamente a base. Né? O olho que tudo vê, que é Fiat Lux, símbolo universal, Deus está presente. Onividência e o terceiro olho.
Além desses símbolos, a maçonaria tem como símbolos formas geométricas, triângulos quadrados, círculos, animais, salamandras, cobras, pelicano. Pelicano é um símbolo da liturgia, da Eucaristia católica. Tá? A mãe, né, dentro do catolicismo, a gente vê que a mãe retira do papo, num momento de necessidade, de desespero, pedaços, né, para alimentar os filhotes. Não tem outra comida, é aquilo, ela se sacrifica. É isso para fazer. Agora vem uma coisa muito interessante da maçonaria, como em algumas não é tão normal. A questão aí a questão de gênero. Aí a gente vê assim, alguns textos que eu li, o pelicano, né? O pelicano masculino faz isso, que tira, né? É um ambiente até pouco tempo predominantemente masculino, né? E seus símbolos também. O pelicano significa amor, Eucaristia, sublime amor. A águia, que significa, né, dentro do, se a gente consultar qualquer dicionário de simbologia, a gente vai ver que ela significa força. Ela significa também um poder e decisão. Se a gente trabalhar com a águia, por exemplo, a águia uma águia é um símbolo filipino, águia bicéfala. Né? Essa questão da dualidade dos gêmeos, essa questão é uma coisa recorrente, né, na nossa simbologia, no nosso panteão de santos ou de encantados ou de alguns elementos. Né? Várias religiões têm os gêmeos, né, como uma característica até deificada, até como endeusada, até como santificada. Se a gente pegar o catolicismo, nós temos Cosme Damião e Dom, né, no meio. Temos Felicidade Perpétua, eram duas irmãs. Cipriano, São Cipriano e o irmão dele, não sei se é Luiz Cipriano, são dois gêmeos. Se a gente pegar essa dualidade, se a gente for para a esfera da cultura indígena, né? A questão do Tupã, né? Entre os Tupi, é uma entidade dual. Ela transita entre os dois hemisférios, dois gêneros. Né? No candomblé, nós temos os elementos metá-metá. Tá? O Xumaré é a grande entidade, 6 meses como o gênero masculino e 6 meses como o gênero feminino. E várias outras religiões. Na Índia, né, tem algumas pessoas que estão ali numa situação de gênero completamente desvinculada do normal. Normal para a gente, né? Não é que estou falando de anormalidade, mas em termos do que é concebido no esfera da nossa sociedade. Né? E tem eu esqueci o nome, não sei se é Sutras, eles têm o poder, né? A ascendência sobre os demais, porque eles conhecem os dois mundos, eles têm o domínio do conhecimento sobre os dois gêneros, por isso são extremamente respeitados. Uma praga de uma pessoa com essas características deve ser evitada a qualquer custo. Tá? A praga, mas a bênção, da maneira que a praga pode ser eterna, pode ser danosa, a bênção pode ser uma coisa extremamente benéfica. Né? Tem as duas coisas. Ele pode tanto praguejar como abençoar. Essa dualidade.
E tem um termo que eu aprendi na Bahia, que são os mabaças, né? Que é a questão dos gêmeos. Né? E os gêmeos também, antigamente, eu vi algumas situações que as pessoas não comiam banana gêmea, geminada, né? É um tabu, é um tabu. Que eles chamam até banana Felipe, porque associam diretamente ao Felipe, rei de Espanha, né? A questão da ágape céfala, os gêmeos ali. Associado, isso vem da cultura popular. Até o início disso, a gente não pode nem precisar, né? Por que chamar banana Felipe? Né? No norte de Minas, a banana que é geminada é uma colada na outra, chama Felipe. Né? E é um tabu. Né? Porque, primeiro, além disso, é usura. Né? E ali você tem um acesso a dois mundos. Eu não sei por que esse tabu, porque isso não falo diretamente tabu, mas faz mal. Faz mal comer a banana Felipe. O livro sagrado, que pode ser a Bíblia, o Corão, o Talmud, música e sons diversos, né, fazem parte dos rituais e desse ambiente, dentro e fora da loja. Figuras de astros. A estrela flamígera, aquela raiada, sol, lua, nuvem. A estrela é um símbolo universal. Eu até trouxe um livro que eu ganhei ontem, um símbolo de uma estrela, uma comunidade africana. Esse é um livro que eu recomendo, ainda nem chama Adrinca, tá? Só símbolos africanos. Vários deles nós utilizamos até hoje. É muito bonito. Olha o que é dito. A estrela, filha do céu, cria do ser supremo, dependendo dele e não de mim mesma. Minha luz é o reflexo da dele. Muito bonito, né? E tem outros livros, o Sol e a Lua. Esse livro eu acho que vale a pena ser lido. Eu ainda não li, nem tive tempo, mas folheando, eu selecionei esse símbolo. Os pontos cardeais, norte, sul, oriente, ocidente, vegetais, que também fazem parte da nossa iconografia religiosa. A oliveira, né? Oliveira está muito ligado a Noé. Né? Ele soltou aquela pombinha branca da paz para perceber como é que estava o ambiente fora. Né? E ela trouxe uma raminha de oliveira. A cássia, a rosa, que em alguns casos é pureza, é união, é sofrimento. Tá? E, em alguns casos, inclusive, uma das medalhas que eu vou mostrar, tem a rosa no lugar do crucificado. E depois que eu falei isso, antes de outra, eu pensei, e a Rosa Cruz? Rosa Cruz é isso. Né? É a rosa associada à cruz, à substituição. E o lírio, que é a mulher. Perfumes, como na Igreja Católica, do candomblé, nos africanos, em outras religiões, o mirto, paramentos, joias. Joia vem do latim, alegria. Por isso que em inglês chama joy. Né? Em inglês, joy, enjoy, né? Divirta-se, joy. Muito interessante. Os Tem um tempo de live, não tem? Segura e depois tem que voltar? Não. Acho que não, né? Travou. Val, né? Como o corpo participa disso. O corpo participa intensamente no ritual da maçonaria. Né? Seja todos os tipos de postura imaginável. Né? Na marcha, o andar, vários cumprimentos. A mão é o grande veículo. Né?
desde som, palmas, toques. A mão é um elemento catalisador e transformador e de grande poder de comunicação. Tá? E tem vários símbolos, vários toques, vários sinais, que não vem ao caso a gente falar aqui deles, mas assim, a mão é de uma fundamental, tá? Importância, tanto palavras, saudações, a fala, que também é um símbolo. Né? A gente não associa a fala como um símbolo, e é. Armas, espada, a espada flamejante, que a gente vai ver uma medalha, punhal, flecha, licores e essências, cruzes, da mais variedade possível, alimentos, né, bebidas, tramas e bordados, alfabetos e números, insígnias e medalhas, signos de origem greco-romana, que eu disse, signos bíblicos, né, buscou muito na Bíblia e no Egito também, entre outros. O candelabro de 7 braços, menorragos judeus, representa os 7 planetas. Até o século XIX, só existiam 7 planetas no Ministério do Conhecimento. Né? O 8º e o 9º são do século final, na segunda metade do século XX. Uma vez eu peguei um livro que minha mãe estudou, só tinha 8 planetas. Eu falei, mas faltando um. Não, naquela época não tinha. Plutão não era conhecido. Né? Iode, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, significa o fogo espiritual. A partícula que está em todas as letras. O princípio de tudo. Tetramagaton. Não sei se é assim que se fala em grego. Tetramagon, magaton. É o princípio de tudo. É a partícula, é a centelha divina em todos nós. Tá? Tem dentro da cultura popular, tem a maneira de... São tratados como bodes, os filhos da vida. Tá. As primeiras medalhas... Também. Charles Sackville. Eu vou pedir... Vamos falar da medalha. Eu vou... Esse acervo pertence ao Museu Eugênio. Essa medalha que está em tela, ela não tem data, vamos colocar 3 palavras, né, que também significam umas designações em loja, que é a sabedoria, estabilidade e força. Tá? Essas 3 palavras estão presentes, elas constituem como elementos balizares, basilares do tempo. E no centro, um triângulo e o olho que tudo vê. Esse olho que tudo vê, raiado, vamos falar um pouco desses raios. O raio vem bem da Idade Média. Né? Vamos colocar daquelas antigas missas, né, que antes o ritual tridentino, né, que o padre celebrava, antes do Concílio Vaticano II, que o padre celebrava a missa de costa para o fiel, para quem estava assistindo o ofício. Nas costas desta
da casulla tinha vários raios, um círculo ou um triângulo raiado. Tá? O sentido hermético, o sentido esotérico, né? Que a religião católica perdeu demais, esse princípio esotérico da religião, que o celebrante recebia a energia do leste e espargia essa energia para todos presentes. Essa era uma catalisador de energia. Isso faz parte do esoterismo cristão. Infelizmente, perdemos ainda na Idade Média. Tá? E perdemos ao longo do tempo esse princípio mágico, religioso da religião católica. Não foi só a religião católica. E que tem algumas religiões, atuais, pentecostais, buscam nesses elementos. Buscam nesta fonte como inspiração. Tá? E os raios também, os 7 raios, os 7 dons do Espírito Santo, a gente vai ver vários raios. Isso é aspersão de energia. Tá? A própria auréola significa divindade, iluminação. Passaremos agora. Tá dando para ver essa tem o nome da loja, ver se eu localizo aqui. A Salomão, signo Salomão, e dentro a Fênix. Né? E não é privilégio da maçonaria ter a Fênix, mas significa a iniciação. Se você sair de um estágio para outro. A Fênix é o renascimento. A Fênix é usado em várias religiões, em vários contextos, religiosos ou não. Vamos para o outro. Sim. Eu estou com ela aqui também. Tá? Talvez seja até melhor. Esta. Loja de perfeição. A medalha. Essa coisa dentada aqui, né? Tem um significado, sim. Né? Tem um significado. E nesse caso aqui, é a superposição de 3 estrelas de Davi. Superponha as 3 estrelas, nós vamos chegar a um desenho desse. Tá? No interior, nós vamos ter o esquadro e o compasso, o candelabro hebraico, judeu, que remete ao que eu disse antes, a chave, que significa a busca pelo conhecimento, significa o segredo, o silêncio, principalmente, e o tesouro interior. Grosso modo, tá? E ao lado, o punhal, que também, para alguns, remete ao assassinato do Irã. E a punição, tá? Perjúrio. Essa outra é uma medalha muito importante. Esse todo acervo está no museu. O professor está disponível para quem estiver na Bahia. Eu acho que vale a pena conhecer de perto essas medalhas. São muito bonitas.
Acho que aqui está muito bem. Tá? O quadro, o compasso, a estrela com a letra G interior, né? Esse aqui determina qual é o grau, é a posição. E essa medalha é da loja Comércio e Artes, uma das mais antigas do Brasil, talvez a segunda mais antiga. Foi uma loja extremamente importante no processo de independência do Brasil. Ela foi criada depois com essas proibições, né, de lojas secretas, de qualquer reunião secreta. Ela mudou de nome, se instalou. Essa é uma outra também que eu disse, olha, os três, no caso a estrela, o signo Salomão superposto, tá? Essa conjunção aí, essa conjunção de formas tem um nome, tem um propósito, tá? Esse desenho dentro da maçonaria, isso tem um propósito que está bem presente dentro dos significados internos da maçonaria. Essa orla, tá? Ela, vou localizá-la. Aqui. Ela está datada de 1893. É sobre a posição do símbolo de Salomão. Nós temos a estrela Davi, signo Salomão e o pentalfa, pentagrama, né? Que também foram muito apropriados na Umbanda, no Candomblé, são símbolos universais, né? Inclusive, assim, dependendo da posição, em algumas práticas religiosas, elas, se a ponta está para cima, significa uma prática do bem. Isso na cultura popular, tá, gente? No universo popular. Se está para baixo, pode ter uma conotação de benefício, tá? Eu já ouvi sobre isso, mas não aprofundei, não tenho esse conhecimento. Eu sei que a base influencia demais na intenção da magia, né? Na magia, a posição do pentagrama vai influenciar demais na prática, no desejo, tá? E no objetivo daquele trabalho, vamos colocar. Para outra. Essa está datada de 1983. Tá, essa é interessante ver, tem uma coruja, que é um símbolo da vigilância e da sabedoria. Tá? É um globo, que é um símbolo maçônico também, né? Que tem vários outros significados aí. E aqui dentro da tarja, né? Não tem nenhuma inscrição. E coruja de ouro, cultura universal. E tem aqui, acredito que seja grego ou russo. Essa epigrafia aí. Não sei. Dentro um ou outro. Essa é uma cruz de Malta. Dentro de no caso, a estrela flamígera. E raionada, aquela coisa de aspersão do brilho, né?
Esse desenho, para o arqueólogo, depara isso na caverna, esse mesmo desenho, não com a cruz, o símbolo de estrela, nós chamamos paranaturalistas. Remetem a alguma coisa que nós conhecemos, mas nunca vamos ter aquela certeza. Tá? O Sol, essas estrelas, nós preferimos chamar como paranaturalistas. De repente, pode ser uma outra coisa completamente diferente. Nós que identificamos imediatamente como Sol e Lua, mas pode ter um outro significado para eles, um outro animal, uma outra fruta, não sabemos. Tá? A cruz e o símbolo Salomão dentro e o triângulo. Lógico que todas essas cores também têm o seu fundamento, vamos assim dizer. Tá? Podem ser azuis, podem ser vermelhas, né? Vai depender muito do rito e da filiação, né? Do Oriente e da potência. Vamos lá, um outro. Essa, tá? Não consegui ler o que está em volta, tá? Mas aqui são no centro a letra Iot, que é Deus, essa partícula divina, o triângulo, as duas colunas, hein? Boas. Esse M e esse N, esse M e esse N na parte posterior, eu não consegui identificar e alguns amigos também não conseguiram identificar. Seria até interessante, professora, submeter a Cavaleiros da Luz, né, ver se consegue identificar o que é esse M e esse N. Realmente aqui não conseguimos identificar. E aqui embaixo, uma chave, cujo significado eu já disse, né? A cada medalha é uma nova análise, né? A Sim, cada símbolo, uma porque nova eu análise. percebi que nem todas as lojas têm a mesma leitura de um símbolo, não é? Não tem, não tem. E tem outro propósito, né? São vários. Não, até que tem. Tem um Algumas, consenso. Tá? isso, algumas, Tem um só algumas consenso. poucos Mas símbolos que são diferentes. sim. É isso apropriar, dependendo da filiação da loja, da potência. Nós temos duas grandes potências. Grande Oriente, Brasil, e nos estados tem Grande Oriente de cada estado, e as grandes lojas, né? Ele vai variar. Eu não tenho conhecimento disso para poder identificar assim, né? Tá, isso aí. Triângulo, que é o delta. No interior, aqui o candelabro, em cima, né? Aqui, 140 anos, isso é uma homenagem, uma comemoração qualquer. E no centro, o pelicano. O pelicano aí, situação alimentando os seus filhotes. Vamos passar para outra. Essa é super interessante. Ela tem a cruz de Malta, tá? E duas águias, a águia bicéfala. Que é um elemento, que nós falamos aí que o elemento tem origem nos Filipes, né? Tem um triângulo no centro. Vamos para outra.
Essa aqui é óbvia, né? É o grau máximo, né? Que é o grau 33. Essas medalhas já são usadas em várias situações, né? Em várias situações, em loja, inclusive os graduados usam, e dependendo do rito, dependendo do grau, dependendo onde você está situado, você usa. Vamos para outra. Essa está desfocada. Está muito perto Tá. da câmera. Essa medalha é muito interessante, que é de essa consegui ler, que é um mestre instalado. Aquele que já está graduado dentro da loja. Tá? Ela tem um esquadro bem Art Nouveau, muito bonito, antigo, com a régua de graduação embaixo. Você vê que é um instrumento de época, possivelmente no início do século XX. Ele já consegue datar. O esquadro, ele tem um nível de sofisticação, porque ele está com a graduação. Ramos de oliveira, de um lado e outro. E o olho que tudo vê, raionado. Essa é muito bonita. Essa de uma pessoa, pertenceu a uma pessoa, a um mestre, um mestre instalado, de uma graduação elevada, que já teve um papel naquele ambiente, na loja. Essa já acabamos de falar dela aí. Peraí. Não tem essa outra aqui. Essa é a justiça, a balança, que tem um significado muito interessante, que a temperança, a intelectualidade e sensibilidade. Para a maçonaria, é o comportamento adequado. E a espada, essa espada é uma espada maçônica, que é a espada flamejante. E a justiça. A representação da justiça, né, que nós estamos acostumados. Essa é muito significativa. Tem as 3 colunas. Né? Sabedoria, a força, a estabilidade ou beleza. A coluna Minerva, Hércules e Vênus. E essa não vai dar para ver. Tem a cruz, no lugar do crucificado, vai ter uma rosa. E tem data, que é de 1979. São pouquíssimas, são datadas. Essa é do rito brasileiro. Tem uma inscrição Urbi et Orbis, para a cidade, para o mundo. Ainda tem Homo Homini Frater, opondo o Homo Homini Lupus. O homem é um irmão para o homem, opondo o que Tomás
Hobbes falou, o homem é o lobo do homem. Era isso, caros colegas. Agradeço imensamente a paciência de me ouvir e estou aí à disposição. Se quiserem comentar alguma coisa, perguntar, né? E se eu puder responder, né, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Obrigado. Bom, vou fazer algumas perguntas, tá, Fabiano? Que surgiram aqui durante, foi passada para mim também. Primeiro, gostaria de avisar as pessoas que estão assistindo essa live que essas medalhas fazem parte da coleção específica 17, que foi doação de uma família carioca ao museu. O museu é constituído por 20 coleções, onde essa é a 17ª coleção. Nós recebemos doações, cédulas, moedas, medalhas, barretas, rosetas, enfim. É uma coleção aberta que recebe esse tipo de objeto. Então, assim, nós trabalhamos com esse objeto, fazemos a catalogação, documentação, o processo de conservação e fazemos a triagem. O que vai ser exposto? O que realmente, naquele momento, condiz e dialoga com a exposição que está presente. E, de tempos em tempos, nós fazemos uma renovação no nosso circuito expositivo. Isso para quê? Para trazer mais informação e mais gosto, né, ao visitante, porque você ir ao museu nunca é o mesmo, é como um rio que passa, o museu nunca é o mesmo em cada visita, o olhar do visitante é diferente. Por quê? Porque com o tempo a pessoa amadurece, a pessoa lê mais, estuda mais, conhece mais, e aí dar um museu nunca é a mesma, tá ok? Bom, Fabiano solicitou algumas medalhas para poder trabalhar. São medalhas que eu trabalhei juntamente com Marcela Marque, a chefe do setor de documentação, essa coleção especificamente da maçonaria, que nós não tínhamos um dicionário específico sobre essa simbologia, sobre o que é apresentado. Então, foi uma empreitada, posso dizer, gostosa e tortuosa, né? Buscar conhecimento, buscar especificidades acerca do que nós não sabíamos e não conhecíamos, e foi muito gostoso. E o Fabiano vem, de certa forma, ajudando pelos bastidores, né? Trazendo um pouquinho de informação, e agora ele trouxe muitas, ele estava aí falando, eu estava aqui no meu papelzinho anotando as informações, né, para completar ainda mais. Bom, Fabiano, vamos agora aqui a algumas perguntas, tá? Não são saias justas, são inquietações e curiosidades mesmo. Ótimo. Primeira pergunta. A maçonaria contribuiu para a constituição do cristianismo, da Igreja Católica, ou a Igreja Católica possibilitou, contribuiu para o surgimento da maçonaria? Vai ficar aquela perguntinha, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta muito difícil de responder sobre essa origem. Mas há momentos que estavam muito juntas. Tá? Existem bispos na maçonaria, tem graus que tiveram a participação de alguns bispos. Tá? No século XVIII, os padres participavam muito da maçonaria, até no início do século XIX. Né? Agora, começou a separação e consequente perseguição é muito do século XIX. Vamos colocar o exemplo brasileiro, né? Que existe também fora. O exemplo brasileiro. Antigamente, a igreja estava par e par, né, com o governo, com o Estado. Na medida que houve uma separação, né, a igreja não estava mais submetida ao Estado, e vice-versa, né? A igreja se viu enfraquecida, né? E a maçonaria ascendendo. Né? Daí foi um dos focos dessa rivalidade, né? Nessa separação da igreja e Estado. A igreja não queria perder esse poder, que tinha essa hegemonia, a religião oficial era o catolicismo. Né? A igreja não queria perder. E no século XIX, na segunda metade do século XIX, veio a questão da romanização. Né? Foi um movimento da igreja para buscar alguns cânones, né?
grosso modo, aqui para a gente, que é o que nos interessa, de combater essa religiosidade popular. Estava muito instalado no Brasil, principalmente no Nordeste. Vamos colocar Padre Cícero, né? Ele era um religioso popular, com vários adeptos e tudo. Era um comportamento diferenciado, né, da religião católica românica oficial. Né? Aí houve esse movimento de romanização, de buscar essa integração a todo custo. Né? Aí culminou, eu acredito que sim, com o movimento do Antônio Conselheiro, né? Contestado, todos esses movimentos são decorrentes disso, né? Dessa cisão da religião popular, uma religião ordenada e apregoada por Roma. Tá? Agora, no século XX, eu nunca soube dessa convivência harmônica, apenas assim, cada um no seu espaço. Mas a maçonaria não tem esse preconceito em relação à religião. Tá? Admite qualquer clero, qualquer prática, fora você tem qualquer crença, qualquer comportamento, desde que não seja comportamento que fira os princípios morais, no caso, né, de morais, de coisas, de comportamento moral aceito pela sociedade. Tá? Não estou falando nem nessa esfera, estou falando de comportamento criminoso, comportamento desviante nesse sentido. Tá? Não sei, é muito difícil responder, mas não conheço nenhum movimento que tenha essa pacificação, que geralmente, né, os maçons são todos ou católicos, agora com o crescimento das religiões evangélicas, tem muito evangélico. Espíritas, até eu vi um texto que tinha um censo, acho que foi Juiz de Fora, acho que 26 mil católicos, tantos evangélicos, espíritas, mas no século XIX a gente não tem essa. Hoje é difícil você olhar com esses olhos. Né? Outra perguntinha. Como os símbolos maçônicos foram apresentados à sociedade do século XIX? E esse formato de apresentação pode ter causado má compreensão do que é a maçonaria? Porque se nós observamos, né, e com estudo, observei muita a questão de deturpação do significado do que é realmente aquilo. Por exemplo, o símbolo do bode, que é icônico, né? Então, assim, as pessoas acabam levando para um lado tão nefasto que não é aquilo que é promulgado, que é passado. Eu vi várias colocações que eu fiz, nossa, realmente a gente tem que perguntar a fonte mesmo, nem sempre a gente pode ficar fazendo apanhado na internet, porque a gente pira. Agora vamos colocar no século XIX, século XX, a comunicação era restrita, era para alguns, né? E tinha essa aura, essa questão do segredo, né? Precisa, em qualquer religião, né? Os dogmas, né? Você pega, mesmo no espiritismo tem algumas coisas, né? Que nem todos têm acesso, né? No candomblé, você precisa ser iniciado, você precisa passar por uma camarinha, você precisa passar por um ritual, você aprendiz de um processo para você dar um passe. Essa coisa toda. Na religião católica, né? Passar por um seminário, passar por uma escola. Na maçonaria tem seu rito. Né? E como essa coisa ser uma sociedade secreta, né? Esses últimos 3 séculos, ela não era uma coisa laica. Né? Foi uma coisa coibida. Coibida por quê? Porque não se conhecia. O que aqueles homens de preto fazem ali? Por que a mulher não é aceita? Entendeu? Porque o segredo, tá? O segredo,
não sei se eu falei isso, o segredo fascina, ao mesmo tempo que afugenta, né? Uma coisa, é um temor que você tem pelo desconhecido, né? E isso foi criando uma série de suposições, né, dentro da cultura popular, e mesmo dentro da religião católica, o que se faz na maçonaria. Tá? Qual que é o papel do maçom? Tá? Houve essa demonização da maçonaria, sim. Tá? Por quê? Ela não conseguia entrar na maçonaria, ela não conseguia dominar. Portanto, essa demonização. Agora, o bode, você tocou aí, antes do bode, eu me lembrei, por acaso, lendo essas coisas, preparando essa fala, foi muito prazeroso fazer isso, eu me lembrei que eu devia ter, um pequeno, criança ainda, eu vi uma senhora da rua que surtou, né? E aí, menino, eu devia ter uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos, e ela surtou e xingando. Alguém tinha feito um desfeito para ela, alguma coisa, ou negou alguma coisa, e ela começou a xingar esse bando de maçons. Esse bando de maçons, são todos maçons. Essa rua só tem maçons. E era uma rua onde eu morava, que era uma rua muito simples, muito modesta, numa região antiga de Montes Claros, no centro. E menino quer ver tudo aquilo, né? Curioso do jeito que era. Mas, sendo maçom, eu sabia o que era o significado. Sempre soube que meu pai era maçom. Né? Meu pai, meus filhos. Isso não alterou em nenhum momento o meu estágio de curiosidade. Eu já sabia o que era, já convivia com aquilo. Mas o que me chamou mais atenção é que ela falou: maçons, inclusive, mataram o maçom São Sebastião. Eles são tão ruins que matou o maçom São Sebastião. Peraí, aí eu já antenei. E a minha vizinha, muito falante, muito sábia, falou assim: não, maçons são coisas do diabo. E ela sabia que meu pai, alguns. E alguns são. E ela falou assim: pois é, eles mataram São Sebastião, o maçom São Sebastião. Ela me contou a história do maçom São Sebastião. Aquilo me intrigou, porque eu não sabia que tinha o maçom São Sebastião. Eu conhecia como São Sebastião. Inclusive, tinha uma imagem dele muito interessante junto ao altar da minha cidade. Eu perguntei para meu pai, logicamente, por que maçom São Sebastião? Aí ele me falou: não, isso é Marte São Sebastião. Não tem nada a ver com maçom. Tá? E revendo o significado das flechas, isso foi essa semana. Gente, mas as flechas é a questão da punição. Será se essa história do maçom São Sebastião passa? Porque na antiguidade, a punição para o perjuro era flecha, flechado. Né? Porque flecha é uma arma. Né? A única arma que eu vejo que tem um sentido dúbio, uma flecha, é do cupido. Né? Pode ser uma arma, pode ser para o bem ou para o mal, mas é uma flechada. Né? Não deixa, você não fica nunca imune àquilo. Né? Isento daquela flechada. Será assim, na cultura religiosa popular, né, que pode ter vindo de Portugal, com os primeiros povoadores de Minas, será se eles consideravam São Sebastião como maçom pela flecha, que era o sinal de punição? Me veio esse questionamento, né, essa indignação, antes de ontem. Eu disse: será? Né? Depois que eu lembrei dessa história, tive esse insight, de lembrar dessa história, desse momento de muitos anos atrás, de algumas décadas atrás, será se essa senhora não estava certa? Né? Dessa coisa, dessa associação das flechas com o maçom São Sebastião? Sei lá, não, lógico que não. A história de São Sebastião não tem nada a ver com a maçonaria, mas as flechas, sim. Né? As flechas, como em outras religiões, é questão de punição. A flecha não existe por bem. Ela tem destino, é uma arma.
né? Até ser uma arma para o amor, uma arma para o mal. Mas o bode, a gente vê igual os filhos da viúva, né? Tem essa história também dos filhos da viúva. Mas o bode, sim, existe na tradição oral. É o bode. Vestir de bode, vai vestir de bode. Essa origem, eu pesquisei o que seria essa origem do bode, né? E são várias interpretações. A mais bizarra que eu achei foi que eles vestiam num ambiente fechado, à luz de vela, e a questão do asseio não era uma tônica, uma prática corrente na Idade Média, né? Agora, aquele tanto de homem vestido de preto, no clima de inverno, num lugar fechado, né? E depois de um dia de trabalho, geralmente trabalhadores, o bodum, daí que vem o bodum que exalava, né? É uma coisa bizarra, mas isso está em alguns textos que eu li. Agora, a mais plausível de todas é o bode que as pessoas, junto ao deserto, pegavam um bode e... Não, antes disso eu falar. São Paulo, ele não ficava até constrangido de explodir desses momentos de emoção ou de ira. Aí, ele pegava um bode e falava tudo no ouvido do bode. Né? Era a maneira que ele tinha de descarregar aquela ira, né? Seja lá, o desconforto dele, ele descarregava no bode. O bode, logicamente, não ia contar para ninguém, né? E isso veio, né? Isso é até bíblico. E uma outra coisa, uma outra definição também do bode é que as pessoas contavam seus pecados para os bodes. Né? Contava o pecado, depois soltava esses bodes no deserto, bem longe de casa, né? Para nunca mais ter contato com esse bode e, consequentemente, não ter contato com esses pecados. Né? Daí que vem a expressão bode expiatório, que expiava os pecados do outro. Né? A expressão bode expiatório vem daí. Interessante. E agora, o bode, dentro da maçonaria, o símbolo maior é do segredo, do silêncio, da austeridade. Tá? Essas outras são decorrentes dessas histórias e até mesmo de folclore, mas eu acho essa do bode expiatório, essas três, a bode expiatório, a de São Paulo, que é um fato até bíblico, né, que tá, e essa do silêncio. Né? E em algumas sessões, e outra coisa, era o sinal também, onde teria a reunião. Aquele mundo de interditos, de proibições de sessões secretas, né? O sinal que haveria a reunião naquele dia era uma pessoa passear com um bode pelo vilarejo, pela vila. Passear e amarrava o bode onde teria naquela noite a sessão, tá? A reunião. Essas são as 4 versões que eu conheço, né, que eu tentei aprofundar, mas sempre esbarrava em uma delas. Né? Agora, a mais bizarra é essa do Bodum. Né? Entendi. Olha, o bode é o silêncio, com certeza, viu, Silvio? Bom, a última pergunta, na verdade, você até chegou a tramitar por ela na segunda pergunta, mas vamos lá. A questão da proibição do feminino na maçonaria e depois de um tempo, né, bem recentemente, temos
já a vertente feminina, né? Tanto a maçonaria feminina como esse diálogo mais aberto. Por que houve esse primeiro afastamento, essa não aceitação, e posteriormente essa aceitação e inclusão do feminino na maçonaria? Você sabia explicar, dar um É, pouquinho mais de clareza ao ouvir? eu até busquei essa explicação, ver se eu achava uma coisa plausível. O Brasil já tem lojas femininas. Na Inglaterra tem há muitos anos, desde o século XIX. Né? E a gente, lógico que a gente vai participar com homens, trabalhadores, né? Nesse universo fechado. Talvez seja daí essa questão da não aceitação imediata das mulheres. Não sei se isso é suficiente para explicar, mas era um mundo masculino, como os padres, né? Como o celibato. Talvez uma associação com o celibato. Né? Mas a loja feminina existe na França há muitos anos. No Brasil tem um rito que é de adoção, que é uma categoria, né, uma filiação, que admite mulheres e homens. Tá? Há muitos anos existe. Tá? Mas, assim, eu tenho algumas sociedades que são exclusivamente masculinas. Né? A origem, por que não aceita? É uma pergunta, por que não tem a igreja ainda não admite mulheres como pode até participar cada vez mais, né? Mas não tem mulheres oficiando missas, né? Não tem ainda não tem. Um dia terá. A maçonaria conquistou esse espaço, né? Mas a origem mesmo não consegui identificar. Talvez seja essa do conforto de ter homens. O ritual, né? Início, tem alguns rituais que tem a questão até do comportamento, né? Que talvez não seja apropriado, não era apropriado para mulheres naquele momento. Alguns rituais iniciáticos, tá? Que exigiam uma certa postura que talvez não fosse condizente com a mulher presenciada naquele momento. Tá? É isso. Eu acredito que seja isso. Muito mais dos rituais. Mas não há nenhuma interdição. Eu procurei se há alguma interdição. Não há nenhuma. Não achei nenhuma interdição à razão dessa interdição. Tá? Obrigada. Bom, nós estamos finalizando a nossa palestra de hoje. Lembrando a todos que esse processo, né, esse ciclo de palestra, nós iniciamos no mês de agosto de 2022, finalizaremos em dezembro de 2023 com a fala da nossa diretora executiva, Eliana Dourado Bina. Esse ciclo de palestras conta com pesquisadores, com professores, com estudantes, nós teremos estudantes aqui do museu, com diversas personalidades de diversas áreas distintas que falarão do processo de dependência a partir dos seus olhares e dos seus focos de pesquisa. O nosso querido Fabiano falou sobre o brado de liberdade, a maçonaria na independência do Brasil. Nós tivemos Rafael Dantas falando sobre esse processo da independência nos postais. Nós tivemos, lembrar de todo mundo, é complicado, né? A gente está ficando mais velha, vai ficando tudo mais devagar. Nós tivemos também o Albérico, falou sobre o processo da independência com olhar a partir do eufemismo e trazendo um pouco do pano de fundo a questão do turismo. Nós tivemos o Lar Gomes falando sobre o processo da independência representado nas cédulas e nas moedas. Tivemos o nosso querido João Cacheta, que deu um apoio tecnológico, né, à distância, e ele falou sobre o processo da arte, né, do mobiliário na independência, hoje Fabiano, e na próxima nós estamos fechando um texto de apresentação, então com 15 a 20 dias antes nós traremos, né, essa informação. Convido a todos que participem, que vejam as lives anteriores, estão disponíveis no nosso canal do YouTube e no próprio Instagram. Agradeço a todos o tempo dedicado a essa palestra, a assistir, a passar a conhecer mais e a beber um pouco dessa fonte que para nós, penso eu, né, pelo menos para mim, para os colegas aqui do museu, era
tão distinta e tão afastada por exatamente não ser divulgada, né? Ter esse mistério, essa sedução por trás e essa curiosidade. Fabiano, muito obrigada. Agradeço também a diretora, Eliana Vina, que ela teve que dar uma saída, mas ela esteve acompanhando, né? Eu vi, já estava acompanhando aqui também a live. Agradeço a todos imensamente. Uma boa tarde, um bom início de noite. Beijo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a professora Eliana e estou à disposição, tá? Se alguém se interessar, aprofundar, nós podemos pensar nisso, tá? Aí, porque eu falei de muita coisa, mas não aprofundei em nada por causa do tempo né? E dentro do interesse, para não ficar coisa maçante e cansativa. Mas o interesse nós podemos. Contemplou muito bem. Então é isso. Obrigada, beijo. Gente. Muito obrigado. Até. Até.